1988. Um ano especial, marcado pela conquista do primeiro campeonato mundial de Ayrton Senna. A promulgação da nova Constituição Brasileira. 1988 também marcou a criação do SINP, a voz das micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. De setembro, começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas novidades, dicas, curiosidades e informações. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. José Roberto Neves Amorim. Fique conosco. Cartão SINP de benefícios. Muitas vantagens e novidades estão por vir. Nos próximos programas, vamos mostrar aqui que o cartão SINP de benefícios você tem descontos e muitas facilidades. Aguarde! Pela primeira vez na história, o Brasil terá representantes em todas as modalidades paralímpicas. Entre elas, basquete em cadeira de rodas e vôlei sentado. Os esportes que acontecem de forma tradicional podem contar com algumas diferenças. Corredores cegos participam com guias, enquanto a bola no futebol conta com um guiso para que os jogadores com deficiência visual possam segui-la por meio do som. Essa, você sabia? Por várias vezes aqui já temos abordado a questão de uma eventual possível reforma trabalhista. Na verdade, o que esperamos não é uma precarização das normas trabalhistas, mas privilegiar a negociação. Uma modernização da legislação trabalhista brasileira que já tem mais de 70 anos e que é embasada na Carta de Lavoro do regime fascista italiano. Portanto, não podemos falar em precarização, mas realmente privilegiar a negociação. A relação entre capital e trabalho hoje já se dá de forma diferente. O trabalhador não é mais aquele hipossuficiente que tínhamos há décadas. Portanto, o que se espera, e tudo indica que é o que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional, são propostas que levam à desburocratização e a privilégio à questão daquilo que for negociado entre empregado e empregador. Os próprios sindicatos hoje também já têm uma composição, já têm uma estrutura bastante mais forte e assim também podem participar e melhorar essa relação entre capital e trabalho. O que espera e é o trabalho do SINP é preocupado sempre com a geração de emprego, geração de renda e atividade formal de empregados e de empregadores. Nesse sentido, tudo indica que brevemente será encaminhado ao Congresso Nacional uma proposta de alteração e de modernização da legislação trabalhista, com menor burocracia e privilegiando a negociação. Nesse sentido de modernização, geração de emprego e manutenção do emprego e renda, nós realmente estaremos apoiando essa iniciativa, esperando realmente o progresso e a superação da nossa crise. As obras de arte criadas com mais de 1 milhão de blocos de Lego visitam São Paulo até o dia 30 de outubro. A exposição Art of the Brick ocupa a Oca, no Parque do Ibirapuera, com personagens e objetos criados pelo artista Sawaya. São apresentadas reconstruções de obras de arte, esculturas e até um esqueleto de dinossauro feito com 80 mil blocos de Lego. Ao todo, a exposição reúne 80 obras e está imperdível.
A Oca fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, dentro do Parque do Ibirapuera. Não perca! A pequena notável desta semana atua no mercado de pintura de capacetes desde 1983. Eles criam e desenvolvem tons exclusivos para amantes do automobilismo, kartismo, motociclismo e rally. Aqui nós estamos já no nosso estúdio pintando capacetes há 33 anos. Nós inicialmente começamos pintando capacetes para motocross, depois para automobilismo. Então nós fazemos desde a criação da pintura do capacete até toda a execução da arte, ou seja, o desenvolvimento da criação, da identidade visual. O trabalho da empresa passa por um rigoroso processo de qualidade, que começa na criação dos desenhos e vai até a execução da pintura. Nós utilizamos várias etapas no processo de pintura. Então, por exemplo, é feito a desmontagem, lixamento, preparação das superfícies, uma aplicação da cor de fundo, que pode ser uma cor ou um banho de cromo, por exemplo. O acabamento final, que é o verniz, o polimento final e a montagem. Então, são praticamente de 5 até 15 etapas, dependendo de cada projeto. Criatividade e paixão pela profissão são os ingredientes principais para a realização de grandes obras de arte. Quais as preocupações que o empresário deve tomar para evitar problemas trabalhistas? O advogado e professor Marcos Bernardini nos explica. É importante o empresário ele se resguardar guardando todos os documentos, todos os recibos de pagamento, tudo aquilo que comprova a relação, aquilo que ele fez ou deixou de fazer com o seu funcionário. Esses documentos devem ser guardados por pelo menos 5 anos. É muito comum na prática os empresários gerarem aquela confiança com o funcionário e ir então perdendo alguns documentos, não sendo diligentes na guarda desses documentos e isso lá na frente acaba gerando um problema. Então, para se prevenir, guarde sempre todos os documentos, registre absolutamente tudo o que você fez com o seu funcionário e ele também para com você. Nesta semana, nós comemoramos algumas datas importantes, como o Dia do Alfaiate, Dia do Veterinário e o Dia do Administrador. Parabéns a todos! Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o desembargador Dr. José Roberto Neves Amorim. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu. Esta afirmativa de que o senhor foi o principal interlocutor, claro que com uma equipe, com os colaboradores, etc., de conciliação, mediação e arbitragem no Brasil. É real? Ela é real. Quando eu cheguei no CNJ em 2011, a resolução 125 de 2010 havia acabado de ser editada e eu recebi então das mãos do presidente do Supremo e do CNJ, ministro César Peluso, a incumbência de fazer a implantação da resolução no Brasil, que tratava especificamente da mediação e da conciliação no Brasil. E aí nós começamos a desenvolver essa política pública, que aliás não existia no Brasil, que foi o CNJ que começou a implantar as políticas públicas de justiça. Agora, a gente gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como é que foi toda essa peregrinação para chegarmos no resultado atual. Nós começamos com um país em que nós não tínhamos políticas públicas de justiça, cada tribunal cuidava de si e não havia uma troca de experiências.
E o CNJ veio em 2004 pela emenda constitucional 45 e a primeira composição em 2005. Eu fiz parte da quarta composição de 2011 a 2013 para criar no Brasil uma interlocução entre os tribunais. E isso foi feito. E aí o CNJ começou a analisar as políticas aplicadas pelos tribunais e trocar essas experiências. Mostrar, olha, o que dava certo e o que não dava certo. Para que nós tivéssemos uma política pública nacional. Ao invés de cada um cuidar de si, nós tínhamos um órgão, então, que cuidava das políticas públicas e controlava, então, o Poder Judiciário como um todo. Bem, o senhor havia colocado que o Poder Judiciário não tinha uma política pública a não ser a própria estrutura e hierarquia do Judiciário. Dá para explicar um pouquinho mais para que as pessoas possam entender o que mudou, o que está mudando e o que irá mudar para frente? A lógica é a seguinte, nós temos no Brasil 91 tribunais, fora o Supremo Tribunal Federal, 90. E cada um tinha a sua própria política interna. E não havia comunicação entre os tribunais. E o CNJ veio justamente para fazer essa comunicação. Pegar as políticas de cada um, analisar quais as políticas que eram boas, produtivas, e analisar aquelas que não davam resultado. E dizer aos tribunais, olha, essa política é boa e essa deve ser abandonada. E criou, então, um quadro nacional de políticas públicas, né? Política penitenciária, política administrativa, política salarial e a política da mediação e da conciliação. Então, e aí, essa política se desenvolveu dentro da parte de organização da Secretaria Judiciária e de Cidadania. E aí, então, o CNJ obrigou, então, os tribunais, pela resolução, a montar os seus núcleos que administram os centros, os núcleos permanentes que administram os centros judiciários de solução de conflitos. Bom, em São Paulo, no Tribunal de Justiça, o senhor é o responsável por toda essa coordenação, tudo aquilo que se refere à conciliação, mediação e arbitragem. Quais são as grandes diferenças entre os três? O novo Código de Processo e a Lei de Mediação trazem os conceitos de mediação e de conciliação. A mediação, ela necessita de uma capacitação. O mediador deve ser capacitado e o CNJ dá as regras de capacitação. Qual a diferença? Que o mediador é um facilitador do encontro das vontades das partes. É fundamental na conciliação que o mediador ele seja equidistante e que ele provoque, então, que as partes encontrem elas mesmas a solução. O grande segredo e o sucesso da mediação está nisso. Está em fazer com que as partes encontrem elas mesmas a solução do seu conflito. Quando isso acontece, elas pacificam totalmente. Por quê? Porque ninguém luta contra a sua própria decisão. Estatisticamente, 94% são cumpridas, dos acordos homologados são cumpridos. Só 6%, que é um índice mínimo, não são cumpridos. Portanto, é um sucesso. A gente percebe que a mediação é um sucesso. Na conciliação, ela é um pouco diferente. O conciliador já pode dar uma opinião, levar as pessoas a refletirem sobre um problema e ajudar na solução desse problema. Ou seja, a intervenção do conciliador pode ser maior do que a do mediador. E na arbitragem, a arbitragem ela tem uma lei própria, que não é a lei da mediação, mas que ela não tem esse trabalho dentro do processo. A mediação ela é fora do processo. Tanto é que a lei diz, quando se opta pela arbitragem, falando mediação e arbitragem, quando ela opta pela arbitragem, ela não pode se socorrer do Poder Judiciário. Quando se opta pela arbitragem, tem que se usar a arbitragem. O Poder Judiciário não interfere. Pelo contrário, a lei de arbitragem exclui o Poder Judiciário da participação do conflito das partes. O senhor foi um dos grandes responsáveis por esta legislação que hoje está em vigor. E o senhor estava dizendo a diferença de quando existe a conciliação, a mediação, é que se põe fim ao conflito definitivamente entre as partes. Ao passo que quando o judiciário julga, sempre tem alguém inconformado, porque 50% do conflito continua.
Exatamente. A grande vantagem da mediação e da conciliação sobre a decisão judicial é que na decisão judicial o juiz põe fim ao processo. Ou seja, ele acaba com um instrumento legal existente. Enquanto que na mediação e na conciliação acaba com o conflito existente entre as pessoas, né? Porque quando o juiz, quando a pessoa se torna incapaz de solucionar o seu conflito, o que ela faz? Ela se socorre do judiciário e submete o seu conflito à apreciação do terceiro. E o juiz, então, vai decidir o que fazer na vida das pessoas. Portanto, esse conflito não acaba. Por quê? Exatamente por esses motivos que você estava dizendo. O juiz interfere diretamente na vida. Quando o juiz decide um processo, o que ele faz? Ele dá uma ordem, ele dá um comando e diz para a pessoa, faça, não faça, pague, não pague, cumpra, não cumpra. Enquanto que na mediação e na conciliação, não. As pessoas saem satisfeitas porque a decisão partiu delas. Não houve uma ingerência de terceiros na vida das pessoas. Essa é a grande diferença. Bom, quando o senhor fez e participou da elaboração da legislação, e o senhor comentava que não era para resolver o problema do judiciário. Qual era a finalidade dessa legislação que hoje é uma história de sucesso? Não se pode dizer que a lei de mediação e a conciliação são a tábua de salvação do Poder Judiciário, são eles que vão salvar o Poder Judiciário do excesso de processo. Não. Isso será um reflexo futuro. Na verdade, a lei veio para ajudar o cidadão, para explicar para o cidadão que ele não precisa judicializar qualquer tipo de conflito, que ele não precisa se socorrer de uma decisão judicial sem a menor necessidade ou sem a possibilidade de sentar-se à mesa para conversar a respeito de um determinado conflito. Então, a lei veio para o cidadão e não para o Poder Judiciário. O reflexo futuro será no Poder Judiciário, mas a grande meta da lei foi o cidadão, foi a busca da solução do conflito do cidadão. O senhor hoje é responsável e está trabalhando ativamente nas parcerias público-privadas. O que vem a ser isso? Olha, é extremamente importante que nós temos que entender que o Estado tem que participar por meio do Poder Judiciário, tanto na vida pública quanto na vida privada das instituições. Então, a mediação e a conciliação, ela gera uma série de parcerias. Que parcerias são essas? Parcerias com universidades. Por quê? Porque a educação é fundamental para isso. Claro. Então nós temos que atacar a educação, criar criar centros dentro das universidades para que o estudante entenda, olha, eu tenho que ser um profissional completo. Eu preciso saber que quando eu precisar fazer uma petição inicial, eu sei fazer, um recurso eu sei fazer, mas quando eu precisar de conciliar e de mediar, eu também sei fazer. Então isso é algo que tem que vir na educação para que as pessoas sejam criadas. Eu, que já sou antigo na vida jurídica, posso dizer, fui criado na cultura do litígio, única e exclusivamente. Eu saí da faculdade sabendo fazer petição inicial, contestação e recurso. Agora, essa nova política, estamos chamando de novo que tem alguns anos, que é a mediação, a conciliação e a arbitragem. Qual foi o reflexo no número de processos? Olha, a estatística última que nós temos é 2015, por óbvio, porque estamos no curso de 2016. De 2014 a 2015, no estado de São Paulo, nós tivemos uma redução de 400 mil processos. Né? Só para você ter uma ideia, nesse primeiro semestre, de janeiro a julho, fizemos 95 mil mediações de conciliações, 160 mil audiências. O Tribunal de Justiça fez, com 95 mil acordos. Portanto, 95 mil processos a menos foram judicializados no primeiro semestre. Que maravilha. Então, quer dizer, as pessoas estão começando a entender que essa política pública gera um efeito positivo na sociedade. Agora, o senhor estava falando da parceria público-privada. Isso. E, claro, que o senhor falou de universidades. Isso. Mas me parece que essa semana foi inaugurado, ou nos últimos 15 dias, foram inauguradas alguns outros núcleos de conciliação, mediação e arbitragem. Isso.
nós inauguramos o maior Sejusc público do país, que é em convênio com a Prefeitura de São Paulo. Por quê? Porque o novo Código de Processo e a Lei de Mediação trouxeram uma novidade importantíssima, que é permitir ao poder público mediar e conciliar. Que bom. Coisa que nós não tínhamos. Então o poder público sentia uma dificuldade em participar da mediação e da conciliação por falta de uma norma permissiva, né? E o novo Código e a Lei de Mediação trazem isso dizendo assim, poder público, você pode agora mediar e conciliar. Então, nós estamos instalando Sejuscs em prefeituras, no interior, e nós e fizemos o maior Sejusc público que vai ser do país com a Prefeitura de São Paulo, né? O Estado de São Paulo tem 14 milhões de execuções fiscais. 14 milhões. Num total de 26 milhões de processos. O Brasil tem 106 milhões de processos em andamento. Meu Deus. 1/4 de todos os processos do Brasil estão aqui em São Paulo. Os outros 3/4 estão espalhados pelo Brasil. Câmaras privadas. Olha, nesse aspecto eu achei fantástica a nova lei de mediação e o Código de Processo. Por quê? Permitindo que a advocacia abrisse um novo campo, um novo caminho, um novo nicho, né? Para quê? Para que as pessoas não precisassem se socorrer até dos Sejuscs, né? Pudessem se socorrer de câmaras privadas, criadas por órgãos, sindicatos e tudo mais, que podem atender a todos aqueles filiados de uma forma muito mais rápida, muito mais célere. E buscar a Câmara Privada que está cadastrada no Tribunal de Justiça, ela faz a mediação ou faz a conciliação, encaminha isso para um juiz do Sejusc, que ele homologa, ou seja, vira um título executivo judicial. Na verdade, é um processo, é uma decisão judicial sem a existência daquele processo de 4, 5 anos que está tramitando por aí. Que é o convênio que o SINP, a MARC está fazendo com o tribunal, por exemplo. Que nós tivemos a honra de selar esse compromisso e em breve os senhores já estarão credenciados devidamente, como já estão, basta só a publicação e está tudo resolvido. A honra é nossa. Semana Nacional de Conciliação, como é que ela está? Olha, a Semana Nacional de Conciliação, primeiro, qual o motivo da semana, né? A Semana Nacional da Conciliação, ela existe, e ela existiu, a primeira ministra, presidente do CNJ e do Supremo, que implantou, foi a ministra Ellen Grace, primeira mulher presidente do Supremo. Nós temos agora a ministra Carmen Lúcia, a segunda. Ela foi a primeira a implantar a Semana Nacional da Conciliação. E para que serve? Para a divulgação da política pública de mediação e conciliação. Para que o Brasil inteiro participe nesse momento, né, de uma semana voltada para a pacificação social. E nós em São Paulo temos aqui um índice fantástico. No ano passado, nós fizemos 1.050 audiências com 950 acordos. Em uma semana, 1.000 audiências, 1.050 audiências com 950 acordos. Deu 95% de acordo, de sucesso, né? Isso... Nós gostaríamos de continuar, mas o nosso tempo já estourou. E eu queria parabenizá-lo pelo trabalho, desejar êxito nessa empreitada e parabenizá-lo pelo histórico passado ter sido um dos grandes criadores da conciliação, da mediação e da arbitragem no Brasil. Parabéns. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!